a importância da gente fazer esse escaneamento desse paciente bem feito, né? Quando a gente está falando sobre escaneamento bem feito, lógico, um escaneamento de arco total, respeitando o que? As técnicas recomendadas pelo fabricante do scanner. Por quê? Porque a gente tem que ter um escaneamento e que esse arco, esse modelo digital, ele tenha acurácia, ou seja, ele tem que ser verdadeiro, ou seja, copiar fielmente aquela boca e tem que ter precisão, ou seja, sem distorção, né? Então, o que acontece? A gente geralmente tem que usar e tentar seguir o método de escaneamento preconizado por cada fabricante, certo? Uma vez que você tem esse arco completo escaneado, vou dar um exemplo, por exemplo, na Omnicam, eu uso de preferência o Serec Ortho, porque o Serec Ortho me dá a possibilidade de fazer um escaneamento guiado, e esse escaneamento guiado, ele diminui demais essa questão dessa falta de precisão ou acurácia desse modelo. Porque se você fizer um escaneamento aleatório, vamos dizer assim, a chance de você ter distorções desse modelo é muito grande, né? Então, a Omnicam, por sua vez, ela tem essa possibilidade de fazer esse escaneamento guiado. O software ele vai guiando passo a passo para a gente ter um modelo sem distorções. Já a nova geração de scanners, a PrimeScan, por exemplo, ela tem uma capacidade de gerar modelos muito mais fiéis, com uma acurácia muito maior, né? Agora, isso quer dizer que a gente vai escanear de qualquer jeito? Não. Existe uma sequência para se usar o scanner. Ela é muito mais simples. Depois eu posso mandar um artigo para vocês sobre a questão da sequência de escaneamento, tá? Desses dois scanners. Uma vez esses dois arcos escaneados, a gente vai fazer a tomada da vestibular, tá? Para a gente fazer a relação entre maxilar. O pessoal que está falando que está sem áudio, provavelmente é aí, tá bom? Então, provavelmente você que tem que aumentar o áudio aí. Então, vamos voltar aqui. Como é que a gente vai fazer a tomada do escaneamento vestibular? Muito simples. Geralmente, a gente precisa o quê? Pôr esse paciente em RC, tá? Então, como é que a gente coloca esse paciente em RC? Da mesma maneira que a gente coloca para fazer a moldagem, para fazer a tomada dessa relação do modo convencional, né? Com silicona, moldando esse paciente. Eu separei dois artigos aqui para mostrar para vocês, depois eu posso disponibilizar isso, mostrando técnicas de como fazer essa tomada da relação cêntrica, né? E no mundo digital. Então, esse aqui é um artigo relativamente novo, ele é de... Ele é de 2019, tá? E ele mostra uma técnica muito simples, utilizando o leaf gauge, né? Ou leaf gauge. Então, o leaf gauge é um dispositivo, então ele tem dezenas aqui de folhas, cada um com 0,1 milímetro, e você vai colocando e aumentando a dimensão vertical desse paciente, né? Até que você tenha o espaço necessário. E o interessante desse leaf gauge é que ele, quando é colocado nesse plano inclinado, ele já automaticamente leva esse paciente em uma relação central, tá? Existem estudos mostrando que o leaf gauge na verdade, ele é relativamente fácil de se utilizar, né? É um dispositivo que a gente encontra lá fora, é muito fácil de usar. Mas o problema do leaf gauge é que você tem, às vezes, um desvio dessa relação central. Existem estudos mostrando que é mais ou menos de 0,2 milímetros.
É bem pouco para uma placa de mordida, eu não considero que seja tão problemático, né? Mas, enfim, para uma reabilitação, eu não gostaria de usar o Lift Gauge. Eu preferiria usar um jig, tá? Mas como o nosso assunto hoje é placa de mordida, eu vou mostrar um outro artigo, aliás, publicado por um grupo de brasileiros também, agora no finalzinho de 2019, né? Então, o pessoal da USP, tem o professor Mori, Matsuyoshi Mori e a equipe, mostrando um fluxo digital para fazer uma placa de mordida, tá? Eles usam aqui um software aberto, uma técnica um pouco diferente da que eu uso, mas acho que o mais importante aqui é ver como ele faz a determinação da abertura dessa boca para que a gente faça a tomada do escaneamento vestibular. Então, o que ele faz aqui? Olha, é muito fácil da gente ver o que está acontecendo aqui. Ele pega duas siliconas, sabe aquela plaquinha de silicona que a gente usa no vacuumforme? Aquela plaquinha de silicona de 1 milímetro, então ele pega duas fitinhas de silicona, coloca aqui lá atrás do último molar e manda o paciente morder. Na porção mais anterior, né, ele leva esse paciente em posição, manipulando, e ele coloca aqui uma silicona para registrar a abertura na região anterior. Então, o que ele faz com isso? Ele já determina de antemão o quanto tem que ter de abertura aqui atrás. Por quê? A gente sabe que 1 milímetro aqui abre de 2 a 3 aqui na frente. Então, e determinar isso para cada paciente, baseado só numa média, é mais complicado. Então, eles propuseram essa técnica que é muito simples. Coloca aqui duas tiras de silicona de 1 milímetro cada, ou seja, você vai ter uma abertura na posterior de 2 milímetros e automaticamente aqui na frente você já consegue determinar essa abertura. Ele registra essa abertura com uma silicona. Você pode usar um jig também, em vez de usar uma silicona. E aí, depois que essa silicona endurece, você remove as tiras de silicone, das placas de silicone daqui da posterior e você faz o escaneamento dessa vestibular no CEREC ou no scanner que você está usando. Tá? Então, dessa forma, você terminou a sua fase de escaneamento. Tá? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Então, basicamente, a gente recebeu esse paciente, a gente fez o escaneamento de boca inteira, a gente determina aqui na posterior o quanto eu quero de abertura e registro isso com uma silicona ou com um jig aqui. Tá? Ó, o segundo artigo está aqui. Tá? Quem quiser tirar um print de tela aí, fica à vontade. Que a gente já vai partir então para a questão prática. Tá? Blucan dá para fazer, Cristiane? Blucan para arco completo é muito complicado, tá? A Blucan, eu diria que para você que não, tá? Não sei se a Blucan, se você escanear um modelo, você vai conseguir ter esse nível de acurácia, tá? Mas boca inteira de Blucan é praticamente impossível, eu acho que não. O interessante para quem tem Blucan ou esses scanners da geração que ainda precisam de pó de contraste, para placa de mordida, para reabilitação, eu ainda acho que precisa moldar esse paciente. Tudo bem? Vocês podem mandar para um laboratório que tem um scanner de bancada e aí você vai conseguir aí sim fazer o escaneamento desse paciente. Tudo bem? Você diz que após a silicone estaneia só a lateral apenas. Sim. No CEREC Ortho, você consegue escanear bilateralmente e com a geração nova de scanners, a PrimeScan e a Omnican 2.0, você consegue fazer 2 a 3 ou 4, quantas tomadas vestibulares você quiser. Então, essa é a melhor situação possível, porque você vai fazer o tipo de tomada parecida com o que a gente faz com reabilitação. Né? Quando a gente vai fazer reabilitação, a gente não toma 3 pontos, geralmente com Duraray. Então, a gente reposiciona
esse arco de uma maneira muito fácil. O pessoal está riscando a telinha aqui. 4.5 eu consigo escanear também? 4.5? 4.5 sim, você tem que usar a técnica de escaneamento linear. Depois me lembrem, ou aqui ou nos nossos grupos de WhatsApp, para eu mandar esse artigo para vocês, tá? Que explica direitinho qual que é a técnica que a gente tem que usar, como tem que ser feita, tudo bem? Então tá bom, esses dois artigos que eu queria, você disse que eu posso... Não, então tá bom, é isso aí. Vou fechar aqui o meu chat, vou fechar aqui o... Pronto. Então, eu escaneei esse paciente. Vocês estão me vendo, gente? Eu não sei se vocês estão me vendo. Sim. Maravilha. Qualquer coisa é só tampar assim, o canto da tela assim para não me ver. Então vamos lá. Essa aqui é a tela do InLab. Alguém levantou a mão aqui? Alguma pergunta, gente? O aumento posterior varia em até quantos milímetros? Esse dado serve para o aumento do DVO também? Sim, sim, existe um estudo mostrando que você consegue levantar DVO até 7, 8 milímetros sem problema, tá? Lógico que tudo isso vai passar por uma fase de provisórios, mas a técnica basicamente é essa. Para reabilitação é diferente, lógico, a determinação. Então, você vai determinar funcionalmente, esteticamente. Então, são outros fatores. A gente hoje vai falar de placa, tá? Então, eu quero livrar 2 milímetros lá atrás, eu ponho aquele dispositivo no fundo da boca, peço para o paciente ocluir, meço, registro ali na frente a altura, retiro as placas do posterior e aí eu faço a tomada vestibular. Gente, vamos lá, vocês conseguem fazer por vestibular pré-scan. Na Omnicam, como faz essa tomada? Pelo Serec Orto, tá? Na Omnicam 1, você tem, se você não tem o orto, o que você pode fazer é fazer um escaneamento vestibular longo e recortar a parte média. Aí você vai terminar com 2 escaneamentos posteriores. Deu para entender isso? É bem tranquilo. Bom, eu escaneei, enviei esse escaneamento para o... Deixa eu ver uma coisa. Pronto. Tirei o microfone da galera. Você envia o seu escaneamento para o seu laboratório ou para o seu InLab. Esse aqui é o InLab 19.2. A gente tem esse menu aqui na tela inicial. E eu vou escolher aqui tala e bandeja de Michelin, ou seja, placa de Michelin, né? Então, quando eu clico aqui em placa de Michelin, eu só consigo selecionar o arco. Como eu vou fazer no arco superior, eu seleciono o arco e vou para a próxima fase. Então, esse aqui é um paciente real, a gente escaneou aqui no consultório, tá? Então, dá para ver que é um paciente que range, né? Esse aqui é o tipo de imagem que a gente consegue com a Prime Scan hoje em dia, tá? Então, é uma imagem incrível, parece foto, a qualidade do escaneamento em cima de restauração metálica fundida polida, né? Então, ele escaneia como se fosse o dente mesmo, sem dificuldade nenhuma. Então, esse paciente precisa de uma placa, acho que está claro aqui, né? Vamos ver o superior. Então, a gente tem várias facetas de desgaste, a gente tem vários sinais aí também de erosão ácida, atrição, abrasão, né? Então, tem um pouco de tudo aqui. O paciente chegou na clínica, a primeira coisa que a gente fez foi pôr uma placa nele por causa da sintomatologia que ele também estava tendo. Então, eu tenho aqui os modelos, eu verifico a oclusão. Olha lá como é que está a oclusão. Quando eu vou mostrar a oclusão, olha lá, eu escaneei com um dispositivo anterior. Então, eu já tenho a minha mordida aberta aqui. Esse paciente já está em RC. Tá? Eu defino o eixo do modelo. A gente lembra que o eixo do modelo é determinado pelo inferior. Tá? E agora, ele já está aqui determinado o eixo do modelo. Eu vou para a criação da placa. Então, eu clico aqui, ele vai abrir
um software que se chama Inlab Splint. Tá? Esse Inlab Splint, ele é o software que a gente usa para fazer o projeto das placas de Morginho. Tá? Então, agora, ele importou o escaneamento, ele vem sem a cor, eu acho que não precisa, né? A gente vem aqui, seleciona a mandíbula que a gente quer trabalhar e a gente clica aqui, criar placa de Michigan. Tá? A gente vai para a próxima fase de eixo do modelo. O eixo do modelo a gente só confere, mas ele já foi determinado lá no Inlab. Eu já estou no Inlab Splint. E agora eu preparo o modelo. No meu caso aqui, o modelo eu acho que não precisa de nenhum tipo de preparação, ele está muito bom. E eu vou definir o eixo de inserção dessa placa. Assim como a gente define eixo de inserção de restaurações, a gente define o eixo de inserção da placa. Tá? Definir o eixo de inserção, ele vai criar agora um bloqueio, que nada mais é que um alívio interno dessa placa. Ele está criando o bloqueio. Pronto. Olha lá. Então, ele já faz o alívio das áreas retentivas, como se eu jogasse uma cera ali. Eu posso retocar esse bloqueio se eu quiser, né? Acrescento mais ali onde eu quiser, por exemplo, nessas áreas mais retentivas. Tá? E agora a gente vai para a próxima fase, que é a criação da placa propriamente dita. Tá? Eu clico aqui em criar. Eu gosto de criar pela linha, tem gente que gosta de criar por plano, né? Então a gente pode vir aqui, ó, determinar mais ou menos aonde é o término dessa placa. Você pode começar pela linha, depois terminar pelo plano. Aí é gosto pessoal. Eu já tenho aqui a espessura de oclusão. Se eu abrir lá atrás 2 milímetros, se eu deixar menos do que 2, ele não vai ter oclusão. Então eu vou deixar 3, 3,5, mais ou menos. Por quê? Porque lá na frente ainda está aberto. Tá? Espessura da placa, espaçador interno. E aí eu clico em aplicar. Ele vai me desenhar essa linha, que é o meu término da placa. Agora eu vou editar essa linha. Então a gente vai levar como se eu estivesse determinando aqui o término da minha placa, né? Linha de término. Eu posso desenhar essa linha, fechar aqui. Ou eu posso editar a linha, por exemplo. Eu posso pôr um reforço, arrastar a linha. Ou eu posso pôr um reforço aqui em área de canino, se eu quiser. Alguém entrou com o microfone aberto aí? Vou corrigir aqui. Pronto. Meu desenho definido. Tá? Eu estou com todas aqui as minhas parâmetros definidos. Eu clico em aplicar. Ele já me cria
um esboço do que será a minha placa. Tá? E a partir daí é que eu vou editar essa placa. Então, esse aqui é o meu projeto, minha proposta inicial dessa placa. E agora eu vou começar a fazer o ajuste. Agora é trabalho pesado, né? Trabalho de edição. Então, vamos lá. Eu tenho algumas ferramentas aqui. Eu posso usar o considerar mandíbulas, olha o que ele já faz. Ele já alivia aqui a oclusão dos inferiores. Eu posso colocar aqui para ele exibir os contatos, ou seja, eu já tenho contatos em quase toda a placa. Aqui na anterior está me faltando contato, então eu vou adicionar. Vou adicionando. E é trabalho de edição, basicamente, né? Até o que? Eu ter uma oclusão equilibrada, eu ter regiões que funcionem como guia, uma guia canina, por exemplo, né? E ter essa placa ocluindo em toda a boca. Então, agora eu tenho a placa aqui ocluindo em toda a boca. Eu posso vir aqui, eu desmarco e marco aqui, considerar a mandíbula, ele vai fazer o alívio de novo, né? E agora, o que eu preciso? Começar a alisar essa placa. Então, eu troco para a minha ferramenta de suavizar e vou trabalhando. Eu vou suavizando. Tá? Posso marcar e desmarcar aqui de novo, ele vai ajustar de novo a oclusão de todo o arco. Ó lá. E esse é um processo que a gente vai fazendo até que a gente tenha uma superfície já mais lisa, né, e com os contatos mais equilibrados. Existe uma ferramenta aqui que a gente chama aqui de moagem do articulador, que na verdade ele tem uma função de calcular e liberar a oclusão em lateralidade, em função. Só que eu quero manter as minhas guias caninas e guias anteriores, né? Então, o que eu faço aqui? Eu venho aqui primeiro, eu posso adicionar aqui material, por exemplo, eu estou vendo que aqui tem um canino inferior e aqui vou precisar mais ou menos da guia, eu adiciono ali um pouco, aqui também, e eu também crio um pouco de guia anterior aqui, tá? Então, se eu estou satisfeito com essas guias de desoclusão, eu estou adicionando material, o que eu faço? Eu vou nessa ferramenta moagem do articulador e eu vou pintar aqui na frente a área que eu quero proteger. Tá? E agora eu clico aqui em aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai aliviar toda a oclusão em lateralidade nessa área posterior e vai preservar o quê? Guia canina e guia incisal. Tá? Então, basicamente, é um processo de edição, né? E na hora que eu tiver com a edição da minha placa a contento, eu vou para a finalização dela. Tá? Eu vou para a fase de exportação. Posso marcar aqui, ó que legal. Isso aqui é bastante interessante. Então, eu posso pôr aqui o nome do paciente. Webinar. O nome do paciente é webinar. Eu posso fazer em alto relevo ou baixo relevo. Eu marco aqui em entalhe, né? Então, eu venho aqui. Posso pôr aqui por dentro. Maldade com o paciente, né? Vamos pôr aqui por fora. E agora eu posso girar isso aqui do jeito que eu preferir. Pronto. E agora eu vou exportar. A exportação eu posso exportar para o arquivo do próprio software, que é o webcam, tá? Ou posso exportar no STL. Eu vou exportar aqui para uma pasta do nosso webinar. Então, eu dou o nome do arquivo que eu quero aqui, né? Exporto. E a gente vai ter agora esse STL exportado para uma pasta aqui do nosso arquivo. Tá? Então, está aqui o STL
Michigan Splint, Upper Jaw. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse STL num software chamado Sheetbox. Sheetbox é simplesmente um software de fatiamento desse STL, porque a impressão 3D ela é feita por fatias. Então agora eu vou criar fatiamento, tá? Baseado aqui nas configurações da resina que eu vou usar. Então se eu vou usar uma resina de guia, que eu já tenho as minhas configurações gravadas, eu escolho aqui guias e splints. Se eu vou escanear, quero uma resolução maior para fazer um modelo, eu uso modelo. Eu seleciono a minha resina que eu vou usar, o método de impressão, posiciono essa placa o melhor possível aqui. Isso aqui é a minha mesa de impressão. Eu posso girar. Eu posso nivelar na mesa aqui, ele já põe aqui no meio da mesa. Eu posso centralizar na mesa de impressão, né? E eu já tenho isso aqui, então, posicionado na minha mesa de impressão. Tá? Então, eu já estou terminando aqui o meu processo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os sprues. Tá? Parece que tem algumas perguntas aqui. Função tem no Lab 18. 18 tem sim. Tá? Qual a fresadora para confeccionar a placa? Eu vou falar disso daqui a pouco. Depois a placa pode imprimir, explica cada um desses parâmetros. Depois a gente fala com mais calma. Fernando Paes fez uma placa de maneira diferente, ele contorna os dentes pelo seu aparelho alinhador, isso é melhor. Gosto pessoal. Gosto pessoal. Vocês viram que eu selecionei bem na palatina, tá? E eu deixei um pouco no equador protético pela vestibular. Por quê? Porque eu acho que fica um pouco melhor para você colocar e tirar essa placa. Espessura que você deixa, como é impressa, tem que ser quase 3 milímetros, tá? Se você for fresar essa placa, você pode deixar mais fina, 2 milímetros é o suficiente. Com a fresadora, eu imprimo minhas placas. Se é um paciente que range demais, eu mando fresar. Por quê? As placas impressas, elas têm uma dureza um pouco menor. Se é aquele cara que tem aquela mandíbula muito forte, cara grandão, range demais, com muita força, eu mando fresar. Eu pego esse mesmo STL e mando para um laboratório que tem uma fresadora de 5 eixos. Ele vai pegar aquele disco de resina de PMMA, acrílico transparente, e vai fresar em acrílico. Tá? Com o fresador, eu faço na minha impressora 3D. Quais parâmetros que você usa? Parâmetro interno, Leandro, hoje eu estou usando alto, tá? Porque é diferente de coroa, é diferente de prótese. Então a placa ela tem que entrar e sair um pouco mais fácil. Então vamos continuar. Depois a gente volta para as perguntas aqui. O que está faltando aqui para eu imprimir agora? Adicionar os sprues, né? Então eu vou adicionar os sprues. Eu já tenho aqui uma configuração de sprue que eu gosto, tá? Eu gosto de usar sprue forte e eu gosto de usar uma densidade menor de sprues, tá? Agora tem gente que gosta de pôr bastante sprues e sprues fininhos. Aí depende do gosto pessoal e ver como é que a sua impressora funciona, como é que você vai conseguir os melhores ajustes depois da placa impressa também, né? E aí eu venho aqui e clico em adicionar os sprues. Olha lá. Ele automaticamente já cria todos os sprues, já cria uma placa de contato com a minha mesa de impressão, tá? Ou seja, e se eu quiser ainda personalizar aqui, eu consigo adicionar mais sprues. Eu acho que eu preciso de mais sprues, por exemplo, na distal. Estou com medo de soltar essa distal da placa. Eu vou clicando aqui e vou adicionando os sprues que eu acho que está faltando, tá? Isso é automático. Se eu já terminei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou exportar, vou fatiar e vou fazer a exportação. Olha lá. Então, o que eu tenho aqui agora? As fatias da minha impressão. Olha lá. Começa na mesa de impressão, a fatia 0, e aí ela vai subindo, chegou, olha lá, chegou nos sprues,
chegou na placa, imprimo a placa, terminou. Essa placa aqui ela tem 160 fatias. Tá? Ele já está me dizendo aqui que pela resina que eu uso, ela vai me custar R$ 22,00 em material e vai ser impressa em 44 minutos e 46 segundos. Tá? Então, esse software você vai alimentar os parâmetros da sua resina e da sua impressora e ele já vai estimar isso aqui. Agora, o que me falta é salvar esse arquivo fatiado. Ele vai salvar num formato zip, tá? E esse formato zip é que eu envio para minha impressora, tá? Então, é muito tranquilo, é muito fácil, muito rápido. Então, depois de 1 hora, essa placa está impressa, ela vai para um banho num álcool isopropílico, tá? Para você tirar a resina não polimerizada, tá? Ela é bastante viscosa, essa resina. E aí depois ela vai para um banho de luz ultravioleta para fazer uma pós-cura. O que é uma pós-cura? O que é uma polimerização final daquela resina, tá? Então é com essa pós-cura que ela vai atingir os níveis de resistência adequados para ir para a boca do paciente. Então o que é importante a gente saber? Se vocês querem produzir as suas placas, vocês têm que ir atrás de um bom fornecedor de resina, vocês têm que ter uma boa impressora. O que é uma boa impressora para a gente? Uma impressora que você imprime com uma definição de no mínimo 50 micras, ela tem que ter uma boa construção. Então, hoje em dia, a gente tem dezenas de impressoras aí no mercado, né? E muitas delas têm uma construção bastante frágil. Então, um jeito fácil de você ver se essa impressora ela tem uma boa construção, pega aquela mesa de impressão dela, né? Aquela mesa que desce e sobe, e mexe ela para o lado. Se ela fizer esse tipo de movimento, eu ficaria longe dessa impressora. Por quê? Porque essa impressora ele tem que ter essa movimentação no eixo X, né? De subir e descer, tem que ser muito estável. Se ele tiver micromovimentações, você vai ver aqueles modelos com aquelas linhas de impressão. Tá? Vamos ver aqui as perguntas que estão chegando. Vamos lá. Você imprime a placa na vertical, dá para imprimir mais de uma ao mesmo tempo? Sim, eu gosto de usar a placa na vertical, não, na horizontal, tá? Na vertical eu acho que dá um pouquinho mais de distorção. Você tem o problema dos sprues, os sprues ficam muito longos, né? Quer ver? Eu vou fazer aqui então uma movimentação dessa placa na horizontal. Eu já tive algumas experiências não muito boas colocando a placa inclinada ou na horizontal, tá? Então, ó, eu vou colocar, vai remover o suporte, vou pôr a placa na horizontal, tá? Então, eu já vi muita gente imprimir assim, modelo eu já imprimi assim sem problema nenhum, tá? Agora o problema é esse, quando você vai colocar os sprues, olha os tipos de sprues que a gente tem aqui. Para mim, isso aqui é muito pouco sprue para se imprimir a placa. E a gente começa a ter sprues dentro da placa. Então, isso aqui causa um problema de adaptação muito grande, tá? Então, por isso que eu não gosto de fazer com a placa muito em pé, tá? Existem outros tipos de impressoras mais sofisticadas. A minha impressora é uma impressora simples. Eu acho que no mercado ela está aí por volta de uns 12 mil, a última vez que eu vi, tá? Ela tem no Brasil. Depois eu posso falar em particular aí para quem quiser qual é. Não vou falar aqui no nosso webinar, tá? Deixa eu só limpar aqui os risquinhos. Olha lá. Apesar de que eu posso colocar sprue, ó, e às vezes eu coloco sprue e ele faz essas ligações. Então começa a ser um negócio um pouco esquisito, né? E olha que interessante, você também pode, se você quiser, fazer cópias desse. Isso aqui serve para modelo também, né? Modelo de estudo, modelo com planejamento estético. Você vai poder fazer a duplicação disso aqui. Então você pode imprimir 2 placas para o paciente, 2 placas idênticas, e dar essas 2 placas para ele. O paciente quebra, o paciente perde, né?
Então, você consegue fazer esse tipo de trabalho. Tá joia? Vamos ver as perguntas aqui. Não tem impressora. Enviaria apenas meu arquivo STL exportado pelo INLA para um laboratório que imprimiria? Exatamente. Você pode mandar o STL para imprimir ou para fresar, tá? Aí é questão de você conversar. É o mesmo STL, é o mesmo projeto. Tá? Como você faz o polimento? Rotatório, tá? Então, se você tiver um torno de bancada, feltro, escova, pedra pomes, branco de Espanha, ótimo, vai ser muito fácil. Se não, instrumento rotatório, borrachinha, se você estivesse dando um polimento numa resina acrílica. Ele não vai ter um nível excelente de polimento como um acrílico, tá? Como um PMMA. Tá? Mas você consegue fazer um acabamento bastante honesto, vamos dizer assim. Como você faz o polimento? Odonto Mega fornece boa resina, liga lá. Flávio, infelizmente as resinas melhores são as importadas, tá? São mais caras. Lá fora você encontra boas resinas por $300, $350 o litro, tá? Então hoje em dia com o dólar a 5, 300 é 5.000, 5.500, não, 1.500, 1.600 aí uma garrafa de 1 litro, tá? Mesmo assim o custo é muito baixo, você vê o custo ali calculado ficou em R$22 para esse tipo de placa. O custo desse material, já te falei. Qual uma boa indicação de impressora e custo? Qual eu tenho? Eu já falei que eu respondo no particular. Software Splint com Inlab 18, depende do que você comprou. Converse com o seu vendedor, tá? A impressora da Gnatz é uma boa impressora, não conheço. Aqui uma pergunta, você já fez impressão de guia com a sua impressora? Ou acha que precisa de uma impressora de mais alta definição? Não, guias ficam incríveis, guias cirúrgicas. Guias e placas, gente, para vocês terem uma ideia, a gente usa uma definição menor, tá? A gente usa 100 microns. Então, quem já tem experiência com cirurgia guiada já viu que aquela impressão ela vem com aquelas linhas, é por causa disso. Mas mesmo assim, elas têm uma adaptação incrível, uma estabilidade muito boa. Funciona muito bem. Dá para fazer a placa com escaneamento em MI, depois colocar no articulador do software? Dá. Provavelmente você vai ter mais ajustes do que se você escaneasse já direto na cêntrica, né? Vem junto com o Inlab, qual a resina que você usa. Eu uso uma importada, depois eu falo. Explicar os parâmetros, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta antes de voltar para os parâmetros aqui? Se alguém quiser ligar o microfone aí, acho que agora dá para a gente começar um bate-papo. Está terminando. Prefere placas com 100 micra ao invés de 50? Você deve estar falando do espaçador, né? Vamos voltar aqui para o Inlab Splint. Então, ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Os parâmetros aqui são muito simples, tá? Os parâmetros são muito simples. Então, você tem a espessura de oclusão, ou seja, como se fosse uma espessura oclusal, uma espessura radial. Oclusão de plano, gente, ele cria isso aqui liso, como se fosse uma resina numa mesa, assim, tá? Depois eu mostro para vocês. Isso aqui é o espaçador. Eu tenho usado 170, eu tenho usado um espaçador maior. Eu noto que às vezes a gente tem ainda, na hora que a placa entra, e às vezes você ainda tem uma leve pressão nos dentes. O paciente relata uma pressão, aí você tem que usar aquela técnica de alívio interno. Ou você usa um Xantopren, uma silicona, e onde furar você desgasta. Então você pega um carbono de 12 micras, coloca ali dentro e coloca a placa. Onde marcar demais você desgasta. Placas de 100 micras. Ah, tá. O que você falou é
Definição, entendi. Olha, o seguinte, a questão das 100 micras ao invés de 50 é porque eu uso exatamente o que o fabricante da resina me recomenda, tá? Poderia imprimir com 50? Poderia. Ela ia demorar o dobro do tempo para imprimir, provavelmente. E só que eu não preciso de uma definição tão grande para uma placa, porque eu ainda vou fazer ajustes dessa placa, tá? Então 50 micras não vão ser importantes nesse momento, né? Os ajustes são mínimos, mas geralmente ainda precisa de algum ajuste, tá? E tirando que eu estou sempre procurando fazer a impressão com os parâmetros do fabricante da resina, tá bom?